Boa tarde, pessoal. Hoje, 5 de junho de 2013, eu trago para vocês outro vídeo no qual eu falarei sobre a revolução sexual, o seu início, as suas teorias informadoras e as consequências que nós, no mundo, mas em especial na sociedade brasileira, estamos sofrendo. Hoje o nosso grande temor é a pedofilia. O mundo moderno, os nossos dias, está se encaminhando para a adoção da pedofilia. Algo que já era muito previsível. Bom, mas isso teve que começar uma vez com algum cientista, com algum teórico, com algum pesquisador, algum filósofo. E ninguém melhor do que Freud para ser esse o cientista que vai abrir essa nova fronteira. Freud vai falar sobre a sexualidade, inclusive sobre a sexualidade infantil, que é o nosso tema. A sexualidade infantil hoje está sendo explorada no sentido da pedofilia. O Freud é aquele pensamento altamente duvidoso, merecedor assim de uma crítica muito mais severa, embora tenha muita gente que venha fazendo essa crítica. Freud introduziu, levantou a possibilidade da sexualidade infantil. A sua teoria tem outras coisas, evidentemente, mas a parte que nos interessa aqui, relacionada aos impulsos, aos drives sexuais, encontrou em Freud o seu melhor propagandista. O sobrinho dele, Edward Bernays, também conhecido como o sujeito que inventou a propaganda no seu célebre livro de 1928, A Propaganda. Bernays, já inspirado pelas ideias do seu tio, falava nos impulsos, os 4 primeiros impulsos primários dos seres humanos. Ele falava na autopreservação, na segurança, na agressão e no sexo. Para ele, esses eram os 4 drives, os 4 impulsos primaciais da espécie humana. Para isso, para este livro de 1928, Propaganda, ele pretende dar difusão às ideias. E ele também cria a metodologia para a difusão das ideias. A propaganda é exatamente a difusão das ideias através do convencimento. Num livro muito posterior, em 47, A Engenharia do Consenso, ele explica melhor isso. Ele diz que a engenharia do consenso é, na sua verdadeira essência, um processo democrático, de liberdade para persuadir e sugestionar, sugerir. Isso ele escreveu em 47. Ele tem uma frase que é muito citada, uma frase não, é um texto um pouco longo, que é muito citado, mas mostra a importância da propaganda, desta engenharia do consenso. Eu vou lê-la integralmente, para que ela tenha um perfeito conhecimento de vocês. A consciência, a manipulação da consciência e da inteligência, dos hábitos dos organizados, das opiniões das massas, é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam esse mecanismo invisível constituem o governo invisível, que é o verdadeiro poder de um país. Nós somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos são formados, nossas ideias são sugeridas, largamente por homens dos quais nós nunca ouvimos falar. Esse é o resultado, lógico, do modo como a nossa sociedade democrática está organizada. Muitos seres humanos devem cooperar de uma maneira que eles possam viver em harmonia, fazendo a sociedade funcionar, portanto, harmoniosamente. Quase todos os atos da nossa vida diária, seja na esfera da política, dos negócios, da conduta social, do pensamento ético, são dominados relativamente por um número relativamente pequeno de pessoas. Essas pessoas são aquelas que entendem os processos mentais e os padrões sociais das massas. São eles que puxam os fios com que eles controlam a opinião pública. Isso é uma verdade. Poucos homens governam milhões, homens invisíveis. Nós temos como exemplo melhor
como a ONU, através de suas agências, como elas conseguem mandar nos países. Leis que são aprovadas no Brasil são criadas em gabinetes fechados. A gente não conhece essas pessoas que inventaram essas novas modas, mas essas modas se transformam em leis em cada país. Bernays propagou, então, a ideia do sexo. Estava inaugurada, então, a Revolução Sexual. Freud e seu sobrinho. Mais tarde nós vamos falar que essa família Freud está envolvida em pedofilia, em abuso de crianças, como recentemente foi publicado na Inglaterra, em 2011. A escola de Frankfurt, da qual já falei em vídeos anteriores, Erich Fromm estava preocupado com o hedonismo, com o prazer. Era uma maneira, uma abordagem um pouco diferente, mas tratando do mesmo assunto. Voltamos aos tempos de Epicuro, voltamos a um paganismo hedônico. Esse hedonismo nada mais é do que a liberação dos drives, dos impulsos reprimidos pela sociedade, com seus padrões morais e éticos austeros. Essa gente quer arrebentar a boca do balão. Eles querem soltar a franga da sociedade. Então é natural que eles pensem, mirem, visem os padrões éticos morais que eles chamam de rígidos, de austeros, e vão forçar a quebra, a dissolução desses padrões morais e éticos austeros. Falando em sexo e falando em pedofilia, falando em revolução sexual, talvez o exemplo mais patológico disso seja de Alfred Kinsey. Em 1948, esse sujeito escreve um livro sobre o comportamento sexual do homem. Mais tarde vai seguir um livro que ele fala do comportamento sexual da mulher. Pedofilia vira ciência, 1948. Já em 1935, Kinsey tinha conseguido recursos financeiros junto à Fundação Rockefeller. Rockefeller bancando a degeneração moral, a tentativa de derrubar os padrões éticos, morais severos e austeros da civilização judaico-cristã, a civilização bíblica. Alfred Kinsey, mas vai muito longe, e vai longe demais. Um tarado completo, um pedófilo, sadomasoquista. Esse sujeito faz um estudo, entre aspas, um instituto que ele cria para a pesquisa de ciências sociais, e ele convoca dezenas de pedófilos, de tarados, gente da pior espécie, para servir como cobaias das suas experiências. E ouve essas pessoas e, a partir delas, formula teorias, as mais absurdas. É uma coisa incrível como isso teve publicidade. Mas em 1948, ano que eu nasci, é exatamente o ano que começa a já se manifestar o poder da Unesco. Lembra daquele vídeo anterior? Então há uma corrente favorável, os ventos sopram favoráveis a essa revolução sexual, não importa em que grau ela está, em que medida ela está e o absurdo que ela chega. Kinsey é celebrado como cientista, é capa da revista Time, fica famoso, e a sociedade parece que não percebe que um sujeito, um psicopata sexual, um sociopata perigoso, faz um falso trabalho científico, usa crianças. Há relatos, depois que isso foi revelado em detalhes, que Kinsey utilizou crianças, não só abusou delas, as torturou. Esse sujeito é absolutamente nojento. No entanto, como eu disse, ele serviu como um exemplo para a nova ciência social que nascia, voltada para a liberação dos impulsos sexuais. Sexo a qualquer preço, sexo a qualquer custo. Um sexo barato, popular e democrático. E ainda científico. A Universidade de Indiana se presta para isso. Alfred Kinsey morreu logo, morreu em 56,
mas nós tivemos que esperar até os anos 70 e 80 para que o trabalho dele fosse plenamente denunciado, como realmente ele fez. Houve Judith Heisman, essa autora, uma cientista social que se interessa por crianças, abuso de crianças, e denuncia o famoso relatório 15 como a porta de entrada para a aceitação da pedofilia nos nossos tempos. Estava então inaugurada a era da revolução sexual. Isso aparece na literatura. Em 62, um escritor inglês, muito famoso pelo Laranja Mecânica, Anthony Burgess, ele escreve um livro, The Wanting Seed, em 1962, então. Esse livro, eu li esse livro faz muito tempo, faz 30 anos, não consegui mais ter esse livro de novo. Mas agora eu reli uma resenha dele para me lembrar os detalhes. Esse livro é uma distopia. É mais ou menos parecido com 1984. A própria Laranja Mecânica, uma sociedade no futuro, uma sociedade absolutamente pervertida, onde a heterossexualidade foi proibida, foi colocada fora da lei, o cristianismo é proibido, a fertilidade é proibida, o homossexualismo é obrigatório. Nessa sociedade do futuro, se trava a ação de um casal, e o interessante é que ele faz esse livro e lembra Santo Agostinho, lembra a teologia de Pelágios. Então, há um momento bem claro que começa com uma fase, a chamada Pelfase, que relaciona-se então ao pelagianismo, que é caracterizado pelas pessoas de bem, a uma sociedade de bondade. Os crimes têm punição muito leve, os governos tentam melhorar a população. E esse governo trabalha através do socialismo, esse é um governo socialista. Ali a crença no homem é perceptível. O homem tem o mérito pelo que faz, é uma sociedade que caminha para a perfeição, parece que está tudo correndo bem. Só que essa fase, a Pelfase, ela não vai durar muito tempo. Haverá uma nova fase, que é intermediária, entre a Gus fase, a terceira fase, e nessas pessoas começam a perceber que as coisas não podem continuar como estão. Uma sociedade tolerante demais, com muitas franquias, com muito liberalismo, no sentido de liberação de instintos, de comportamentos, onde o Estado é fraco e acredita tanto na bondade das pessoas que deixa elas fazer o que elas bem entendem, a própria sociedade acaba descobrindo que essa situação não funciona. E isso começa a chegar ao fim. Aí surge um momento intermediário, chamado interfase, que é muito parecido com o momento do livro do George Orwell, 1984. Logo vem a Gus fase, que é uma... Gus é uma referência a Santo Agostinho, a teologia de Santo Agostinho de Hipona. Em suma, a Gus fase, ela completa o ciclo. Aqui um entendimento da sociedade e a história como uma coisa cíclica. Então volta a força, volta as punições, volta o autoritarismo, essa sociedade já não é tão democrática e se estabelece então uma ditadura. Não existe mais confiança na benevolência e na bondade humana, o Estado é poderoso e forte. Essa visão cíclica da sociedade lembra muito agora uma obra de Vilfredo Pareto, um sociólogo político francês e italiano. Pareto era mais italiano do que francês, embora nascido na França, tivesse escrito os seus livros em francês. Ele acabou até como senador vitalício, nomeado por Mussolini. E Pareto é famoso, entre outras coisas, pela teoria da circulação das elites. A teoria da circulação das elites diz o seguinte: a sociedade é governada
por elites raposas e, alternadamente, por elites leões. As elites leões, vamos começar por essa, que seria a fase de Santo Agostinho, do Anthony Burgess. Essa elite é a elite da força. Ela é conservadora, ela restabelece o conservadorismo, ela restabelece um sentido forte de controle do Estado, e ali o Estado se forma a partir dessa visão poderosa, consistente. Parece que aquilo é impossível de desaparecer. Essa elite dos leões, uma elite então de força, ela dura um certo tempo, mas ela também acaba se degradando, se estiolando, ela começa a fraquejar. E aí está na hora, vai vir uma fase intermediária, e essa elite dos leões será substituída por uma elite política chamada elite das raposas. As raposas já começam a agir na fase intermediária, até que elas minam de tal modo o poder das elites dos leões que elas controlam a sociedade. E a elite das raposas, e como raposas são muito rápidas, são muito espertas, são astutas. As raposas são astutas, as corujas são sábias, mas as raposas são astutas. E elas são falastronas, elas são mentirosas, elas vendem falsas ideias e são muito predadoras de recursos. Elas estão a fim de se locupletar, de se beneficiar. Parece o Brasil dos nossos dias. Nós estamos numa fase de elites raposas. Nós já tivemos a nossa fase de elites leões. Agora sofremos o governo das elites raposas, que raposas são ladras, mentirosas e falastronas. Elas desdenham a língua, o idioma, os costumes, a religião, a tradição, a história. Elas querem trabalhar dentro de uma sociedade que elas pensam que estão construindo, uma sociedade feita à feição e à semelhança delas. Mas essas elites raposas, elas acabam por se estiolar também, por sua vez. Elas são tão predadoras que elas comem o almoço do dia de amanhã. Então elas começam a se enfraquecer. Aí vem uma nova fase intermediária e os leões acabam voltando em cena. No livro do Anthony Burgess, chama a atenção o homossexualismo obrigatório. Se esse livro é profético, nós já sabemos o que nos espera. Porque, na verdade, quando a gente criminaliza, quando um Estado criminaliza a heterossexualidade, como o que está acontecendo, olha a pressa do Senado brasileiro, a notícia terrível agora desses dias, o Senado vai dar prioridade para a aprovação da lei anti-homofobia. Parece que não tem coisa mais importante no Brasil. Para o Senado Federal, o mais importante é aprovar a toque de caixa uma lei anti-homofobia, isto é, vai tornar a sociedade brasileira criminosa. Porque uma minoria terá um respaldo legal. Assim que essa PL 122 for aprovada, milhões de pessoas ficarão fora da lei. Estaremos na fase pelagiana. As raposas, as elites raposas estão conseguindo e vão conseguir o que querem. Então, estamos à mercê dessas elites raposas. Wilfredo Pareto tinha intuído isso há muito tempo. Aliás, Wilfredo Pareto, no início do século, em 1900, em um dos seus escritos, ele reclamava da frouxidão das leis da época, como os governos da França, da Itália, da Alemanha, como eram frouxos no seu comportamento diante de ladrões, diante do crime. Esses dias eu estava falando com um amigo no Natal, eu volto a falar nesse tema, aliás, muito seguido isso, falar em crime e violência e saber mostrar a diferença. A violência, hoje é a palavra crime está desaparecendo nesse momento de elites raposas do Brasil. Hoje, eles falam em violência e não falam em crimes. Quando a gente para de falar em crimes, a gente para de falar em criminosos. Então, só se fala em violência. Mas violência não é crime. Existem crimes que são violentos, existem crimes não violentos. A violência em si mesma, ela não é crime. Eu bati nessa mesa, fiz um ato violento, isso aqui não é crime. Mas se eu começo a usar a palavra violência no lugar da palavra crime, o crime desaparece.
desaparece do cenário, desaparece da nossa mente. Nós não pensamos mais em termos de crime e criminosos. Para que o Código Penal? Vamos reformar o Código Penal. Essa não é a ideia? A reforma do novo Código Penal, que simplesmente anula o anterior e aquilo que não valia, agora vale. Para as elites raposas, vale tudo. E nada vale mais do que sexo livre. Então voltamos à história do sexo. E esse livro do Anthony Burgess, The Wanting Seed, A Semente do Desejo, de 62, é seguido por um outro acontecimento notável. No ano seguinte, Betty Friedan, o Movimento de Libertação das Mulheres. A Mística Feminina, o livro dela de 1963. 3 anos depois, ela funda a Organização Nacional das Mulheres. E aqui começa o ativismo político feminino mais famoso, para quem estava vivo naquela época, lembra bem como aconteceu isso. Betty Friedan liderava a revolta das mulheres. Mulheres, emprego para as mulheres, direitos das mulheres. Hoje isso é até banal, e a gente não tem nenhuma dificuldade de reconhecer isso. Mas a revolução sexual, a revolução pedófila, se aproveitou de Betty Friedan e se introduziu, se imiscuiu nesse movimento de liberação da mulher, para o desgosto da Betty Friedan. A Betty Friedan era comunista, judia comunista. O nome dela verdadeiro era Betty Goldstein, como os americanos dizem. Essa Betty Goldstein frequentava reuniões comunistas, socialistas, nos anos da guerra. Ela aprendeu, foi com ninguém menos que Engels, Friedrich Engels, no famoso ensaio de 1884, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Existe uma frase famosa do Engels que eu vou citar. A emancipação das mulheres torna-se possível somente quando as mulheres são capazes de tomar parte na produção em larga escala, na escala social, e quando os deveres domésticos requerem sua atenção somente para um grau menor. Essa era a primeira posição antifamília, antipropriedade de Engels, lá no século XIX, 1884. Como boa comunista que era, Betty Friedan adota isso como um marco fundamental, a pedra de toque do seu movimento de liberação da mulher. Assim viemos evoluindo e chegamos perto dos nossos dias, onde a pedofilia está para se consagrar. A ONU, novamente a ONU, criou em 2010 a Convenção dos Direitos da Criança. É de a gente ficar arrepiado, essa Convenção das Crianças. Ela começa definindo criança como uma pessoa abaixo de 18 anos. Diz que essa criança tem acesso a tudo, que essa criança tem direito à informação, que ninguém pode se meter na curiosidade da criança, que ela pode ter até acesso à pornografia, ela tem direito à liberdade de expressão. Repare que é qualquer pessoa abaixo de 18 anos, pode ter 3 anos, pode ter 4 anos, pode estar na escola da Dilma já. Então, independente de fronteiras, seja oralmente, por escrito, por via impressa, na forma de arte, ou através de qualquer mídia, a criança tem direito de se expressar, manifestar seus desejos e seus impulsos. Aqueles impulsos que Freud tinha descoberto para nós. Então é assim que ficamos. Os vários artigos, eu não vou entrar em detalhe nos artigos dessa convenção, mas elas vão no sentido da sexualização precoce das crianças, como a gente já sabe. E por isso que podemos afirmar com bastante segurança que a pedofilia está prestes a acontecer. Ela não é crime, pedofilia não é crime no Brasil. O Código Penal, ainda em vigor, de 40, não consagra a pedofilia como crime, nem fala nessa palavra. Então, isso jamais será crime no Brasil. Se já não estava no código anterior, com muita razão não estará no próximo código, esse código pelagiano, liberal, licencioso, pornográfico, que está na cabeça desses petistas do governo. Então, teremos pedofilia, sim. E os exemplos estão aí. Para encerrar, digo para vocês que nós não conhecemos os grandes pedófilos do governo brasileiro. Alguns
importantes pedófilos e homossexuais pedófilos do governo americano são conhecidos. Agora, na Inglaterra, eles são amplamente conhecidos. Desde Margaret Thatcher, os gabinetes ingleses são frequentados por pedófilos. O mais famoso dele, James Savile, chegou a ser condecorado pelo Papa. De Savile morreu em 2011. Esse homem abusou de mais de 300 crianças. Ele era amplamente homenageado, paparicado, era amigo da família real, conselheiro matrimonial do príncipe Charles, da princesa Di. Ele foi condecorado pelo Papa, não preciso dizer mais nada. Ele frequentava os gabinetes da Margaret Thatcher, mais tarde de Tony Blair e Gordon Brown. Gordon Brown, pedófilo, processado não, investigado, sob investigação severa na Inglaterra. Mas lembra do desaparecimento daquela menina numa praia portuguesa? Esqueci o nome dela agora. Essa menina, lá naquela praia, em Portugal, Praia da Boa Vista, se não me engano, Bela Vista, posso estar enganado no nome. Que coincidência, naquela manhã, naquela casa, perto da casa onde estavam os pais daquela menina desaparecida, estava Clement Freud, um dos netos de Freud, pedófilo assumido, morreu sem haver nenhum processo contra ele. Esse Clement Freud chegou a prestar assistência moral, material para a família desesperada daquela menina, que foi raptada misteriosamente por algum pedófilo. E lá estava um deles, Clement Freud. Clement Freud é pai de Matthew Freud. Matthew Freud, o último exemplar dessa família degenerada, casou-se com a filha de Rupert Murdoch, dono da Fox News, um dos 7 moguls da comunicação no mundo, um dos 7 donos da mídia mundial. Elizabeth Murdoch é casada, então, com Matthew Freud, que também já está agindo na área da comunicação e também tem trabalhinhos sociais. Então, encerro como eu comecei. A revolução sexual iniciada por Freud ainda é a mesma revolução sexual do Freud, só que agora no sentido da liberação da pedofilia. Isso é que nos espera, meus amigos. Muito obrigado.